Boa noite, irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um dos irmãos que estão aqui prestando culto conosco ao nosso Senhor. Amém? Para darmos início, estarei orando e assim possamos fechar os nossos olhos. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, Senhor, graças te damos, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui na Tua presença, Pai, louvando e engrandecendo o Teu santo nome, Pai. Venho aqui te agradecer, Pai, por estarmos aqui, Senhor, sentindo a presença do Teu Espírito Santo, Pai, que se faz presente aqui em nosso meio, Pai. Que possamos estar falando, Senhor, cantando, entoando louvores a Ti, conforme a vontade do Teu Espírito Santo sobre nossas vidas, Pai. Que o Senhor esteja com cada um dos irmãos que estão aqui prestando culto a Ti, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando estas vidas, Pai. Que o Senhor esteja agindo conforme a necessidade de cada um coração, Pai. Que independente do que seja ansioso, preocupado, qualquer seja o problema que está atribulando este coração, Senhor. Sabemos que o Senhor é acima de tudo e de todos, Pai. Que o Senhor esteja, Senhor, abençoando a liderança da nossa igreja, do nosso país, Senhor. Que possamos buscar a Tua vontade a cada dia mais, Senhor. Tudo que eu te peço, perdão nossos pecados, no nome santo de Jesus. Amém. Abramos nossas Bíblias em João 4, do versículo 23 ao 24. Mas virá o tempo, e de fato, já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Amém? Abre os meus olhos.
poder, mostra o teu poder, com teu toque vem nos restaurar, teu Espírito vem nos avivar, mostra o teu poder, mostra o teu poder. Já podemos sentir, aleluia, aleluia. Tua presença aqui, já podemos sentir, aleluia, aleluia. Tua presença aqui, já podemos sentir, aleluia, aleluia. Invocamos tua presença aqui, tua glória nós vamos sentir. Mostra o teu poder, mostra o teu poder, com teu toque vem nos restaurar, teu Espírito vem nos avivar, mostra o teu poder, mostra o teu poder.
Quero saudar os amados irmãos com a graça e com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, todos que estão nos vendo nesse momento de tremenda alegria para a gente poder entrar até no seu lar e podermos adorar através do Ministério Bem-Aventurado e também podermos ler e meditar na palavra do Senhor nesses dias de pandemia, desses dias em que estamos impedidos, possibilitados de estarmos congregando como igreja. E essa é uma oportunidade que o Senhor está nos dando de podermos gravar esse culto e podermos estar transmitindo a vocês que estão em casa. Mas queremos pedir à igreja que esteja em oração, continue em oração, para que o Senhor possa estar nos abençoando, que dentro em breve possamos estar novamente nos reunindo como fazíamos, né? Certamente não vai ser como fazíamos, mas nas nossas limitações que serão impostas, né? Mas queremos dessa forma estar voltando, retornando, assim se Deus nos permitir. Vamos ler a palavra do Senhor, livro do profeta Isaías, capítulo 43, vamos ler do 8 até o 13, vai ser o texto que servirá de base, né, o livro de Isaías, capítulo 43, a partir do verso 8. Diz assim: Traze o povo que ainda que tem os olhos cego e surdo, ainda que tem ouvidos. Todas as nações congreguem-se e povos reúnam-se, que quem dentre eles pode anunciar isso e fazer-nos ouvir as predições antigas? Apresentem as suas testemunhas e por elas se justifiquem, para que se ouçam e se diga: verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei a salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Senhor nosso Deus, continue abençoando essa palavra maravilhosa que foi lida nesse instante. Vamos estar orando e na sequência vamos dar início à reflexão dessa noite. Oremos. Pai querido, Deus eterno, nós louvamos o Teu nome, ó Deus, porque podemos, ó Deus, estar com a palavra, Senhor Deus, aberta aqui, lida, ó Pai, e que Teu Espírito Santo, ó Pai, venha estar iluminando as nossas mentes, que venhamos, ó Deus, estar transbordantes, ó Pai, da Tua graça, ó Pai. Ó Deus, que Teu Espírito Santo, ó Pai, que sonda os nossos corações, Tu sabes das nossas necessidades,
Vá de encontro, Senhor Deus, a cada um lar, ó Pai, que está nesse momento ouvindo, Senhor Deus, essa pregação, ó Pai. Ó Deus, que a Tua palavra, ó Deus, que não volta vazia, ó Deus, possa estar cumprindo aquilo, ó Deus, para a qual ela foi enviada, ó Pai. Que eu venha ser meramente um instrumento Teu, ó Pai, assim como os Teus servos, nossos irmãos, os bem-aventurados, ó Pai, foram instrumentos Teus na adoração ao Senhor, ó Pai. Ó Deus, que possamos, ó Deus, encontrar graça diante do Senhor, ó Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. É uma palavra que a gente tem ouvido muito nesses dias. Deus está no controle. E essa palavra chega até os nossos corações, mesmo em meio a esse caos que nós estamos vivenciando nesses dias. Estamos vivenciando esses dias de pandemia, de afastamento, muitas coisas têm acontecido, né? Muitas pessoas queridas, amigos, têm partido, têm sido acometidos dessa enfermidade, mas uma coisa que nós não podemos esquecer, meus irmãos, Deus está no controle. Nós estamos diante de um texto que foi escrito pelo profeta Isaías. Isaías, ele profetizou cerca de 700 anos antes de Cristo. Ele teve uma missão de levar a palavra do Senhor, a palavra profética, ao povo de Israel. Povo esse que estava cometido em idolatrias, povo estava vivendo uma vida imoral, uma vida devassa, e o Senhor levanta o seu servo para restaurar o culto, restaurar a adoração, renovar o culto diante do Senhor, para que o povo se apresentasse de maneira agradável diante dele. O Senhor vai mostrar através do seu servo, o profeta Isaías, levantado ali para mostrar que ele estaria no controle. O povo de Deus, ele passara por esse momento de esfriamento espiritual, e o Senhor está levantando esse servo dele para balançar o seu povo, para que eles voltem de novo para o caminho do Senhor. Deus está no controle. E Ele quer algumas coisas de nossas vidas. E como Ele quis do seu povo no passado, Ele quer de nós hoje também. E a primeira coisa que nós vamos destacar nessa noite, que Deus está no controle e Ele quer que o seu povo saiba. E o que Deus quer que o seu povo saiba? Vamos ler alguns versículos desse capítulo 43. Versículo 3 nos diz assim: porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Por teu resgate dei o Egito, e em teu lugar a Etiópia e Seba. Deus queria que seu povo soubesse que Ele é o Senhor, que Ele é o Santo de Israel, que Ele é o Salvador, e por resgate do seu povo, Ele estava agindo. Vejamos também o verso 4 desse mesmo capítulo, diz assim: visto que foste precioso aos meus olhos, e és digno de honra, e eu te amo, portanto darei homens por ti, e os povos pela tua vida. Então o Senhor, o que Ele queria que o povo de Israel soubesse? Que eles eram preciosos aos olhos de Deus, que eles eram dignos de honra, e Ele os amava, o que o tornava digno, o povo era tornado digno por causa do amor de Deus. E uma outra coisa que Ele fala-nos nesse capítulo, está lá no versículo 7, que diz assim: a todo aquele que é chamado pelo meu nome, e criei para a minha glória, e que formei e fiz. Aquele povo, ele deveria entender que eles tinham sido estabelecidos por Deus, Ele que os criara,
Ele que os criara com o propósito de eles serem para a glória de Deus. E quando nós encontramos também no texto que a gente leu, lá no versículo 10, texto que a gente leu na abertura dessa reflexão, uma coisa que Deus quer que o povo dele soubesse, queria que ele soubesse, é que eles eram as suas testemunhas. Vós sois as minhas testemunhas. A gente analisando nessa palavra testemunha, ela fala muito presente para nós, aqui nos dias, né? A palavra, ela significa a pessoa que atesta uma veracidade de um fato. Essa palavra, quando ela é empregada no Novo Testamento, nós temos dois grupos distintos de testemunhas, né? A primeira delas era os apóstolos. Os apóstolos foram aqueles que andaram com Cristo, foram escolhidos por Jesus, que testemunharam, que presenciaram a ressurreição de Cristo Jesus. E eles espalharam essa notícia, essas boas novas. Então, eles foram as testemunhas da ressurreição de Cristo Jesus. Um segundo grupo também eram os convertidos pelas mensagens dos apóstolos. Ou seja, embora de repente eles não tivessem a oportunidade, não tivessem o mesmo privilégio dos apóstolos, mas eles, ao ouvirem a mensagem de que Jesus ressuscitou, né, eles foram apresentados a essas boas novas, eles passaram a testemunhar também desse fato. Ao ouvir a mensagem, eles levaram as boas novas, pregavam essa palavra, né, de que Jesus, ele ressuscitara dentre os mortos, se tornando assim uma testemunha de Cristo, né? E por testemunhos, né, não poucos irmãos no passado foram submetidos a suplícios pelo povo romano. E a partir daí, né, quando essa palavra ela era utilizada, testemunho, passou a ser o sinônimo de martírio. Pessoa que era testemunha, ela normalmente era aquela que estava pronta para morrer por Cristo Jesus, para ser martirizado, né, por pregar e por anunciar as boas novas de Cristo Jesus. Então, Deus, ele queria que seu povo soubesse, naqueles dias lá de Isaías, de que eles eram testemunhas de Deus. Essa era a vontade do Senhor, que eles reconhecessem e soubessem que eram testemunhas. Uma outra coisa que Deus queria também que Deus soubesse, está nesse mesmo versículo 10, né, onde o Senhor ele vai falar assim, ó: vós sois a minha testemunha e o meu servo a quem escolhi. Deus escolhera aquela nação, né? Lá no versículo 1, ele vai dizer que, ó, eu te criei, né? O profeta dizendo assim, ó, ele te criou, ele te formou, ele te remeu, ele te chamou pelo nome, né? E quando lhe traz essa palavra de eu te remi, esse Deus que escolhe, esse Deus que cria, esse Deus que forma, né? Esse Deus que forma, né? Que forma esse povo, é um Deus que remiu o seu povo, né? E quem são os remidos de Deus? Os remidos são aqueles que foram escolhidos por Deus, cujo nome está escrito no rol da vida. Os nomes são conhecidos diante de Deus, e o Senhor, ele considera o seu povo como propriedade sua. E certamente, irmãos, essa palavra, ela se encaixa, ela cai para nós até hoje como um consolo, um grande consolo para nós que somos cristãos, nós que recebemos de Jesus Cristo o perdão dos nossos pecados. Ele nos remiu de todos os nossos pecados, porque Jesus, ele é o nosso remidor. Essa palavra, ela tem um significado especial, lá do original, Goel. Jesus é o nosso Goel,
E quando se pensava num remidor no passado, era alguém que era responsável para resgatar as propriedades de um familiar. Essa mensagem, né, de remidor, ela é muito destacada no livro, por exemplo, de Ruth. Ruth, a gente tem a mensagem ali, a história de um judeu, né, que foi Elimeleque, que saiu, né, da sua terra, da terra de Belém, a casa do pão, e ele saiu dali juntamente com a sua esposa, Noemi, e os seus 2 filhos, né, e ele partiu para uma terra distante, né, os irmãos conhecem bem essa história, ali, né, os seus 2 filhos morrem, ele também morre, e a sua esposa fica viúva, e também as esposas de seus filhos ficam viúvas, né, e nós conhecemos muito bem essa história. Depois, a história é muito bonita, por sinal, né, Ruth, ela escolhe ficar com a sua sogra, volta para a terra de Belém, né, e ali encontra um resgatador, um Goel, um remidor, né. Boaz, ele foi aquele que era um parente de Elimeleque, e ele aceita se casar com Ruth, resgatando assim as propriedades toda ali de seu parente, que era Elimeleque, né, honrando assim o compromisso. Então essa era uma atitude muito conhecida no passado. Então, quando Deus, ele se levanta como, olha, eu te remi, né, ele se apresenta como um remidor do seu povo. Deus é o nosso Goel, é o resgatador do seu povo, é o resgatador do povo de Israel e também o nosso resgatador. Diante desse pensamento, Jó ali, quando ele estava, né, voltando um pouquinho lá para a história de Jó, né, Jó ali, mesmo tendo perdido tudo, né, tendo perdido seus filhos, tendo perdido seus bens, tendo perdido todas as suas posses, mas ele não perdeu a sua fé no seu Deus. Lá, quando chega no capítulo 19, no verso 25 do livro que traz o seu nome, Jó, ele vai dizer assim, pois eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Deus era o resgatador, era o redentor de Jó, ele tinha essa confiança em Deus, ele sabia dessa verdade, né? E ele, realmente, Deus honrou essa coisa tão maravilhosa que Jó declarara lá em seu livro. E vemos, voltando aqui para o livro de Isaías, ele está usando esse mesmo termo ali no original hebraico, e ele vai usar isso aí por diversas vezes. Nós, olhando o livro todo, ele vai trazer pelo menos 13 vezes Isaías falando que Deus é o resgatador, somente Deus é o resgatador do seu povo. E a gente pode ver um ato, né, que Deus vai demonstrar, né, que ele de fato é o resgatador, está lá no versículo 20 do capítulo 59, ele diz assim, e virá um redentor a Sião, e aos que em Jacó se desviarem da transgressão, diz o Senhor. Deus, e tão somente Deus, poderia remir o seu povo, poderia resgatar o seu povo daqueles pecados que eles estavam cometendo aqui. O que isso tem a ver conosco hoje, irmãos? Os irmãos podem ficar, né, pensando lá para o livro do Antigo Testamento. E para nós, qual é a mensagem que Deus quer que a gente tire para a gente quando Ele é o resgatador do seu povo? Ele nos enviou o seu Filho amado Jesus. Jesus é o resgatador do seu povo. Ele morre na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados, né? E isso é muito claro na palavra dele. O Senhor Jesus Cristo é realmente, de fato, o resgatador da sua igreja, do seu povo amado, né? Então, isso Deus quer
que você saiba, Ele está no controle, Ele quer que você saiba que Ele é o teu resgatador, Ele é o teu remidor. Segundo lugar, nós precisamos também entender que Deus está no controle e Ele quer que o seu povo creia. Ele quer que o seu povo creia. Vejamos o versículo 2 do Isaías 43. Diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passarem pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá. O Senhor é contigo, meu amado. Quando você passar pelas águas, é isso que ele estava falando lá para o seu povo, ó. Quando você passar pelas águas, quando você passar pelos rios, quando você passar pelo fogo, nada vai arder na sua vida, porque eu estou contigo. Creia nisso. Lá no versículo 11 também ele vai dizer assim, ó: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Salvação somente em Deus. Essa era a mensagem que o povo deveria saber, que Deus está cuidando, Deus está no controle. Creia nessa verdade. É a mensagem que o profeta Isaías estava dizendo para o seu povo. E no versículo 13, eu sou Deus, também de hoje em diante eu sou, e ninguém há que passa a fazer escapar das minhas mãos. E uma passagem que a gente conhece bastante, o finalzinho desse versículo: operando eu, quem impedirá? Essa é a palavra de Deus, quer que você creia. Ele queria que seu povo soubesse dessa verdade, que cresce nessa realidade, né? E quando a gente fala em crer, em confiar, né, o que nós estamos querendo dizer? A palavra crer e confiar está relacionada à fé. Significa nós termos confiança, aceitar de fato o que é verdadeiro e confiável. Quando a gente chega no Novo Testamento, vai se aprofundar um pouco mais. Quem crê, quem confia, deve também obedecer, ou seja, sem obediência não há, né, na linguagem neotestamentária, né, como a pessoa dizer que crer em Deus, por exemplo, que confia em Deus, né? Não há como você crer sem obedecer. Você precisa crer no Evangelho, você precisa obedecer ao Evangelho, você precisa obedecer ao Senhor. E veja, quando essa palavra é usada, né, como tendo Deus e também, ou o próprio Cristo, o próprio Jesus como objeto, isso vai significar pelo menos 3 coisas, né? A primeira delas é: nós precisamos consentir com a verdade de que ele diz, ou seja, a verdade que ele diz ou ele torna conhecido. Nós vamos consentir, né, com a verdade que o Senhor falou na sua palavra. Segunda coisa também, que nós também encontramos no Novo Testamento, é que precisamos receber a Jesus, confiar nele pessoalmente. Não é algo só teórico, mas envolve termos um contato com o Senhor, um relacionamento com o Senhor, receber ele pessoalmente em nossa vida. E a terceira coisa também que no Novo Testamento a gente encontra nesse termo é confiar, crer, ter fé, é comprometer-se com ele em obediência, como nós já falamos. Então, crer, ele tem também um significado sempre que a pessoa que crê, ela crê em alguma coisa ou no que Deus está falando. Vamos exemplificar isso aí. Por exemplo, quando Paulo e Silas estavam na prisão, né, e aquele carcereiro estava próximo ali, ele pergunta a Paulo e Silas: o que eu devo fazer, né, para me salvar? Né, e Paulo responde assim para ele: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Então, para crer, é crer em alguma coisa, né? E no caso aqui é em Jesus.
crer em algo não deve ser intelectualizado, não deve ser algo considerado apenas uma aceitação de uma verdade. Não é apenas um fato intelectual. Conhecer a verdade a respeito de Deus é necessário. Nós já vimos que Deus quer que a gente saiba que Ele é real, que Ele é a verdade. Mas lá, quando a gente chega no livro de Hebreus, ele vai dizer que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Está lá em Hebreus 11, no versículo 6, né? Mas essa questão de crer também só não é suficiente, né? Quando a gente fala de crer, necessita obedecer. Tiago, ele vai demonstrar essa verdade lá no seu livro, né, que traz o seu nome, a carta de Tiago 2, verso 19. Ele vai perguntar assim, tu crês que há um só Deus? E ele pergunta, fazes bem, também os demônios o creem, e eles estremecem. Mas vejam por que Tiago ele fala isso? Porque os demônios creem, estremecem, mas eles continuam ainda sendo demônios. Então, crer somente não é suficiente. Quando a gente fala em fé, confiança, crer, vai depender da ação de Deus em nossa vida. Nós precisamos depender dessa revelação de Deus em nós, né? Quando nós, de fato, recebemos a revelação de Deus, o ato de crer vai ser a resposta humana, mas pela ação de Deus. A iniciativa sempre é de Deus. Deus, Ele age, Ele toca no coração, na vida daqueles que são seus, e eles vão e se rende em resposta com fé, com confiança e com disposição em obedecer. Jesus Cristo, na sua oração sacerdotal, ele vai dizer assim, eu não rogo somente por estes, João 17, 20, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Nessas palavras de Jesus, a gente já pode depreender que para crermos precisamos da palavra de Deus em nossa vida. Deus, através da sua palavra, gera em nós. Aliás, a carta aos Romanos vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Uma vez que a fé é uma resposta à graça de Deus, ela não vai estar envolvendo elementos do mérito pessoal. Jamais a fé é um mérito pessoal. Ela é uma resposta da graça de Deus. Quando a gente fala de uma maneira mais precisa, né, quando a gente pensa de uma forma mais clara, nós não somos salvos pela fé. Antes, nós somos salvos através da fé. A palavra de Deus vai dizer que pela graça sois salvos por meio da fé. E isto, a fé não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então precisamos, irmãos, entender, Deus está no controle e precisamos crer e confiar nele, respondermos com fé a sua palavra, a voz do seu Santo Espírito em nossa vida. Terceiro lugar, Deus está no controle e Ele quer que o seu povo entenda, né? Está lá no versículo 5 do capítulo 43, ele vai dizer assim, você tem que entender isso, não temas, o período está difícil, pandemia, coronavírus, né? O Covid-19 realmente está colocando muitas pessoas em pânico, não temas, porque eu sou contigo, trarei a tua descendência desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. E no verso 1 desse mesmo capítulo, Deus vai dizer assim, mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, o meu povo, e que formou
que te formou, ó Israel. Não temas, mais uma vez não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome. Entenda isso, meu povo, não temas, né? E verso 12, eu anunciei, e eu salvei, e eu mostrei, e Deus estranho não houve entre vós, portanto, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Você precisa entender, Deus está no controle. E esse entendimento, irmãos, certamente vai revelar uma compreensão, através de um conhecimento que vai agir no nosso intelecto, sim, vai agir na nossa razão, mas vai, acima de tudo, irmãos, vai surgir em nós uma percepção do que Deus está fazendo, do que Deus está agindo. Nós vamos discernir o que Ele está fazendo em nossa vida. Deus, Ele é um bom juiz, né? Ele vai de fato agir em nosso pensamento também. Por que não? O pecado, quando ele entrou no mundo, ele trouxe a morte. Nós vimos isso na semana passada. Morte espiritual, morte física e morte eterna, né? E Deus, Ele quer que a gente entenda que Ele vai trazer a libertação dessa morte espiritual. Morte física, nós vimos na semana passada, nós estamos fadados realmente, todos nós um dia vamos partir, mas a morte espiritual tem solução. O Senhor enviou Jesus para nos fazer nascer de novo. Entenda isso, meu irmão, entenda isso, meu amado. E a morte eterna também. Jesus, Ele nos promete uma vida e vida eterna, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Esse entendimento que o Senhor, Ele quer que a gente tenha. Ele quer que a gente realmente conheça que Ele é o Senhor. E através desse conhecimento de que Ele é o Senhor, que Ele é o Santo de Israel, né, nós vamos realmente chegar diante da presença dEle com aquele estado de espírito que agrada a Ele. E a evidência, irmãos, que vai nos mostrar que nós adquirimos esse entendimento ou sabedoria, é que nós vamos saber agir no nosso cotidiano, nós vamos nos apartar do mal, nós vamos ser tardios em irar, nós vamos estar aceitando as disciplinas que vêm do Senhor, nós vamos estar desejosos, né, e aceitando os conselhos sábios que chegam até nós por aquelas pessoas que foram enviadas de Deus, né? Então, esse é o entendimento que o Senhor, Ele quer que a gente passe a gozar, né? A ter dEle para gozarmos a paz que vem dEle, né? Quando a gente chega no Novo Testamento, né, o apóstolo Paulo, ele vai dizer que esse entendimento vai nos levar à compreensão, lá na carta aos Efésios, capítulo 3, no verso 4, né, e esse mesmo entendimento que fez com que Jesus, o menino Jesus, aos 12 anos de idade, está ali, né, conversando com os sábios da sua época ali, né, e ele recebeu esse entendimento, essa mente que vinha do próprio Pai. O apóstolo Paulo, ele orou para que todos, né, que recebessem as suas cartas tivessem esse entendimento. Lá no capítulo 1 de Colossenses, ele realmente queria que o seu povo discernisse a vontade de Deus, que recebesse esse entendimento. Já no capítulo 2 de Colossenses, no verso 2, ele vai colocar que essa é a base, né, da completa garantia que Deus nos dá. Um entendimento, um discernimento, uma compreensão, uma sabedoria. Portanto, ele vai dizer assim, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor
e eles tenham toda a riqueza de forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus em Cristo. Cristo é o Senhor, Cristo é o soberano, Ele dá o entendimento das coisas, é dele que vem o verdadeiro entendimento, é dele que vem a verdadeira sabedoria. Por isso Deus, Ele quer que você saiba disso, que você entenda essa verdade, né? Concluindo, irmãos, essa mensagem que o Senhor colocou para nós nessa noite, né, a gente precisa entender que há uma sequência. Às vezes a gente quer começar entendendo, né, para depois saber, para depois crer, né, mas não é assim. A ordem que a palavra de Deus ela nos coloca é a seguinte, lá no versículo 10, né, você primeiro precisa saber, depois você precisa crer, e depois sim virá o entendimento, a compreensão, a sabedoria. Mas você precisa saber, crer e entender que Deus está no controle da tua vida, meu amado. Vejamos o versículo 13 desse capítulo 43. Saiba, creia e entenda essa verdade, guarde no seu coração. Diz o Senhor: eu sou Deus, também de hoje em diante eu o sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Meu amado, Deus está te trazendo essa palavra. Eu não sei, né, quais são as circunstâncias que você está passando, mas Deus está no controle, operando Ele, Deus operando, quem pode impedir? Deus é o Todo-Poderoso, Deus é o Senhor, é o Criador dos céus e da terra. Ele já fez tudo o que era necessário para restaurar a nossa comunhão com Ele. Creia nisso, meu amado, cada vez mais, né, se apodere da palavra do Senhor, entenda essa verdade, creia nessa verdade, confie em Cristo, né, que Deus possa estar te abençoando. Não desanime, não deixe que a circunstância abata a sua fé, creia tão somente e mantenha-se perseverante no Senhor, que Deus assim nos abençoe. Vamos estar orando, né? Estarei orando pelo seu lar, pela sua família, que Deus possa estar te abençoando, né, cada vez mais diante do Senhor. Vamos orar. Pai querido, ó Deus eterno, nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra que chega até os nossos corações. Ó Senhor, obrigado, ó Deus, por sabermos, ó Deus, que Tu estás no controle, ó Pai. Ó Deus, que possamos crer nessa verdade, confiar nessa palavra, para que possamos, ó Deus, entender esse fato, ó Pai, para que possamos receber essa sabedoria dos altos céus, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, venha estar inundando o nosso ser, ó Pai, que a cada dia possamos nos encher da Tua palavra, que possamos ter a alegria e o prazer de estarmos na Tua presença santa. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, que vive e que reina hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Um forte abraço. Eles se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Eles se
dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Eles se abalam, os pobres se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora.